Vamos ler um versículo que talvez você não conheça. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2, verso de número 5, Filipenses 2, 5, Paulo está falando aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo ou sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixa aberto em Filipenses, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça. Sê bondoso para conosco, Senhor. Sê misericordioso. Perdoa os nossos pecados que ultrapassam os cabelos da nossa cabeça. Tem misericórdia do nosso coração que é enganoso, traiçoeiro, vil. Oh Deus, tira de nós o ressentimento, a amargura, as barreiras, os bloqueios. Nos faz quebrantados, Senhor, e completamente dependentes de Ti. Ó Deus Santo, despeja da Sua graça aqui, Senhor, porque a parte dela nada podemos fazer. Gloriosa, abundante sobre todos nós. Que haja senso da transcendência de Deus aqui, transformando, salvando, edificando vidas. Para que Teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, mais uma vez, vamos discorrer sobre a Santa Palavra de Deus, e o tema é oportuno. Essa semana, festa do Natal, e ela tem diversos desdobramentos, traz muitos dilemas e questões. Mas eu não quero me atentar nessas polêmicas da data, do dia, se é uma festa pagã, se envolve o Deus Sol ou não, nada disso. Eu só quero apontar para um fato histórico, e ele é verídico, é verdadeiro, ele é real, independente de qualquer uma dessas polêmicas. Cristo desceu à terra, Deus invadiu o espaço e o tempo, se encarnando na forma de um homem, de uma pessoa. Eu quero falar sobre isso, Natal, a encarnação de Cristo. Isso é um fato histórico. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, a doutrina da encarnação de Cristo. Quando olhamos para João 3,16, que é talvez junto com o Salmo 23, os textos mais conhecidos de toda a Bíblia, em todo o mundo, nós só pensamos na cruz,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sempre pensamos na cruz. Mas espera aí, até a cruz teve outras etapas que têm que ser consideradas. Quando diz Deus amou o mundo que deu seu Filho, deu, enviou, fez com que o Filho descesse, entrasse na terra. Ele está falando também da encarnação. Cristo tomar forma humana. Antes dele ir para a cruz, ele teve que nascer, teve que se tornar homem, teve que assumir uma natureza divina. Então, quando fala Deus amou o mundo, que deu, que enviou, que possibilitou que ele se encarnasse, se tornasse homem. E nós precisamos aprender isso. Nós admiramos apenas a crucificação, que é um ato espetacular, a morte de Cristo, a ressurreição, mas é necessário aprendermos outro milagre, outro mistério, outra obra de Cristo tão gloriosa como a morte. É a sua encarnação, é o Deus trino, infinito, eterno, imutável, inacessível, incompreensível, imenso, onipotente, onisciente, onipresente, agora se limitar a um corpo humano, se rebaixar, sair, despojar de toda a sua glória, que nem em 1000 eternidades a compreenderemos, para entrar dentro da barriga de uma virgem e flutuar numa placenta. Isso é a doutrina da encarnação. Isso é uma coisa estupenda. Você pode imaginar infinitude. É um atributo que só Deus tem, infinito. Deus não tem começo nem fim. Infinito quer dizer não pode ser medido. O universo, por exemplo, ele tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa? Se você colocar uma nave espacial numa ponta do universo e fazer ela viajar à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, essa nave de uma ponta do universo viajando nessa velocidade vai demorar 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta. Ou seja, o universo desse tamanho não é infinito, tem começo e tem fim. Deus não tem. A imensidão de Deus. O que é a imensidão de Deus? Nem os céus dos céus podem te conter. Quando Salomão vai fazer uma casa para ele, mas por que eu vou edificar uma casa? Nem os céus do céu. Sabe o que é os céus do céu? A eternidade. Nem a eternidade, é o terceiro céu, lá onde os anjos estão, a eternidade, a casa de Deus, nem a eternidade contém a glória de Deus, porque é infinitude e imensidão. Eternidade, aquele cujas origens são Deus desde a eternidade. Miqueias 5:2. Eterno. Deus é atemporal. Pense nisso. Glorioso, imenso. Agora vai se tornar como um de nós. Vai se limitar a um corpo humano e todas as debilidades e limitações de um corpo. Isso é Natal, a encarnação de Cristo, ou de Deus. E para isso vamos usar o texto, talvez mais áureo nesse sentido, Filipenses 2. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exortando os filipenses a serem humildes. Sejam humildes. E para exortá-los, ele vai usar o maior exemplo de humildade que já existiu: o Senhor Jesus Cristo. E para usar esse exemplo de humildade, na explicação, ou no exemplo que Paulo vai dar aos filipenses, ele então revela a doutrina da encarnação de Cristo. Isso é Natal e é isso que vamos ver.
E ele começa assim, ó, dizendo que Cristo sempre foi e sempre será Deus. Ele vai dizer aos filipenses: este Cristo que morreu por vocês, esse Cristo que verteu sangue, comprou vocês, esse Cristo, o qual foi a pedra que fundou a igreja de Filipos, sempre foi e sempre será Deus. Se não, vejamos versos 5 e 6, só aumenta um pouquinho o retorno. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, até aí. Quando Paulo vai dizer, ele começa dizendo, Cristo Jesus subsistindo na forma de Deus. Ele está dizendo, Cristo sempre foi Deus, subsistindo na forma de Deus, ou seja, tendo a mesma essência de Deus. Cristo tem a mesma essência de Deus. Cristo é tanto Deus Filho, quanto Deus Pai é Deus. Ele sempre foi Deus, subsistindo na forma de Deus, tendo a mesma essência de Deus, estando na mesma condição de Deus. Ou o texto vai mais fundo, tendo a mesma natureza de Deus. Cristo foi Deus, Cristo é Deus, e Cristo sempre será Deus. É isso que ele está dizendo. Colossenses 1,15 vai dizer da divindade de Cristo assim: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo vai dizer que Cristo é a imagem de Deus, o termo grego aqui é eikon, quer dizer uma réplica perfeita, uma réplica idêntica. Talvez você pode me argumentar, bom, então Adão antes da queda era Deus, porque Gênesis 1,26 diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então se Adão era a imagem de Deus, Adão também é Deus. Não, as palavras para imagem, selen e semelhança, demut, falam de algo similar. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus, façamos algo similar a Deus e não idêntico a Deus. Então a ideia é fazer um ser que representassem a Deus e não serem deuses. Essa é a ideia de imagem e semelhança no tocante a Adão. Mas no tocante a Cristo, quando diz a imagem de Deus, está falando de uma réplica exata, idêntica, tão Deus como Deus é. Cristo é tão Deus como Deus é. João 1,3, no princípio era o verbo, palavra destinada para significar Cristo. No princípio era Cristo, fala da eternidade de Cristo. No princípio, ele sempre existiu, sempre existiu. No princípio era o verbo estava com Deus, é distinto de Deus, é uma menção da Trindade. Primeiro a eternidade do verbo, estava no princípio. Depois a singularidade do verbo, estava com Deus, ou seja, distinto de Deus. Terceiro, a divindade do verbo, e o verbo era Deus. O verbo não só era eterno, o verbo não só era distinto do Pai, mas o verbo também era tão Deus como o Pai. Hebreus 1,3 diz que ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, a exata expressão do seu ser. Mas como assim exata? Felipe, como é que você faz a pergunta dessa, Felipe? Há tanto tempo estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai. Então Paulo está dizendo que Cristo sempre foi Deus. Não houve uma época da história que ele não tenha sido Deus, nem haverá uma época que ele deixará de ser Deus. Então a ideia aqui é que ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, aí ele vai completar, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Que é isso? Nós vamos ver a dimensão do amor de Deus.
ele tinha o direito de ser Deus e todas as prerrogativas de um Deus, o que de fato ele era. Mas apesar de ser Deus, de sempre ter sido Deus, não julgou por usurpação ser como Deus. Que é isso? Ele não se apegou a isso. Presta atenção, o que quer dizer isso? Para se encarnar, a encarnação faz parte do plano da redenção. Redenção é o ato de nos salvar, nos perdoar, nos redimir, nos botar no céu. Então, para ele se encarnar, entrar na terra, para ele se encarnar, fazer homem, para ele se tornar homem, nos substituir, ele teria que abrir mão da glória divina, ele teria que abrir mão das prerrogativas divinas, entendeu? Porque o texto diz, embora tendo forma de Deus, sendo plenamente Deus, para entrar na terra como homem, ele deveria abrir mão desta glória divina. E o que quer dizer não julgou por usurpação? Ele não se negou a abrir mão dessa glória. Ele não considerou o ser Deus algo que jamais deveria abrir mão. A ideia é assim, para você morrer por esse povo, se encarnar e entrar na terra, você vai ter que abrir mão de ser igual a Deus. Ele não negou abrir mão. Ele disse, tudo bem, eu abro mão. Não teve por usurpação, não reivindicou esse direito. Não, pera lá, eu não vou deixar de ser Deus. Não vou deixar os atributos da divindade. Não vou deixar minha glória. Apesar de ser Deus, ele abriu mão desse direito. Você está vendo o amor dele? Eu vou te mostrar o que quer dizer isso aqui. Imagina um rei, um monarca ou um chefe de estado, o mais rico, o mais pomposo, o mais sofisticado da terra. O homem que bate as mãos e dezenas de criados vêm atendê-lo. Imagina este homem abrir mão do seu trono para se tornar um mendigo. Foi o que Cristo fez. Ele é um rei, está sentado num trono de ouro, tem dezenas de milhares de criados, riquezas, glórias e confortos. E ele vai deixar o trono sem deixar de ser rei. Ele continua sendo rei, mas agora vai se tornar um mendigo. Vai vestir trapo, vai passar fome, vai ter que pedir esmola. Foi isso que Cristo fez. Natal é Cristo abrir mão da sua glória, do seu trono, e se rebaixar ao nível mais baixo possível, se tornar um de nós. A gente só acha beleza na cruz, mas olha aqui que coisa gloriosa. Que rei em sã consciência faria um troço desse? Que rei deixaria a pompa, o conforto, a glória, para passar fome, para vestir trapo, para ter feridas nos pés? Pois Jesus é este rei que abriu mão disso. E para obedecer o Pai e cumprir o plano da redenção, Cristo teve que submeter a 4 situações. Isso é Natal, é encarnação. Para obedecer o Pai e cumprir o plano da redenção, teve que submeter a 4 situações. Primeira, ele se esvaziou. Vejamos então o verso 6 de novo. Sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ao invés de continuar com a glória de Deus, com as prerrogativas de Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, para que ele se encarnasse, para que ele nascesse,
Para que ele se tornasse homem, ele teria que se esvaziar. É da onde alguns usam a palavra grega kenosis. Ele teria que se esvaziar. Mas esvaziar do quê? Do que Cristo se esvaziou? Da sua divindade? Não. Cristo nunca deixou de ser Deus. Enquanto andou na terra era Deus, enquanto estava dentro do ventre de Maria era Deus, enquanto dormia no barco era Deus, ele sempre foi Deus. Então ele se esvaziou do que na sua encarnação? Ele se esvaziou da sua glória celeste. Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele era Deus, mas ele abriu mão dos direitos, dos benefícios de ser Deus. Foi isso que ele fez. Se esvaziou de prerrogativas divinas. Abriu mão. É como o rei que eu disse. Ele continua rei. Ele continua da linhagem sanguínea real. Ele continua sendo descendente do trono. Mas ele agora não quer o trono. Não quer os benefícios do reino. Mesmo sendo rei, vai assumir a pobreza, a miséria, as dificuldades. Foi isso que Cristo fez. Continuava sendo Deus, mas ele abriu mão da beleza de ser Deus, da riqueza de ser Deus, das glórias de ser Deus. Então ele abriu mão de algumas prerrogativas. Quais? Primeiro, a glória celestial. Quando ele fala em João 17,5, na oração sacerdotal: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Olha, a glória que eu tinha, eu não tenho mais. Que glória é essa? Pai, agora que eu vou morrer e ressuscitar, torna-me dar a glória que eu tinha antes. A riqueza, o poder, a beleza, a autoridade, porque agora eu não tenho mais. Ele abriu mão disso. Se encarnar é abrir mão da sua glória, da sua beleza. Isaías 53 diz: não tinha beleza nem formosura alguma para que nos atraísse. Mas como? Ele deixou essa beleza no céu. Ele deixou esse fulgor no céu. Ele veio para ser um servo, sofredor, rejeitado, escarnecido, um homem de dores. Essa é a beleza da encarnação. Um ser real, fazendo um papel agora de um escravo. Segundo, se esvaziou de quê? Da sua independência. Ele tinha plenos poderes, plena autoridade no céu. Agora, quando ele se esvazia para se fazer carne, ele perde a sua independência. Tudo que ele fazia estava cativo à vontade de Deus. Se esvaziou da sua autoridade. Tanto é que no Getsêmani, ele vai orar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faz a minha vontade. Eu não tenho mais direitos. O se esvaziar, o se encarnar é abrir mão de direitos divinos, direitos que ele tem, direitos legais que ele possui, que ele tem, por direito. Ele abre mão. Passa de mim esse cálice. Não faz a minha vontade, mas faz a sua, porque agora, com o meu esvaziar, me encarnando, eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais vontade. Minha vontade está toda cativa à vontade de Deus. Sem encarnação. Terceiro, se esvaziou do quê? Na sua encarnação ele se esvazia das riquezas, de recursos,
Você conhece alguém mais pobre que Jesus na Bíblia? 2 Coríntios 8:9 diz: o qual sendo rico se fez pobre por nós. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, teve que pedir um jumento emprestado, uma casa emprestada, um barco emprestado, foi pobre. O homem mais rico, o ser mais rico, dono do ouro e da prata, dono de todos os corpos celestes, de todo o universo, de toda a criação, agente de tudo que foi feito, agora não tem nada, nem onde dormir, sem encarnação. Isso é Natal. Olha que coisa linda que ele teve que fazer, que se sujeitar por nós. Quarto, ele se esvaziou de um relacionamento favorável com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito viviam em perfeita harmonia. O Pai amava o Filho ao Pai, conviviam em perfeita harmonia. Mas ao se encarnar, ele tem que conhecer o desprezo do Pai. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Simples, meu filho, porque você se tornou homem. E mais, aquele Deus que era favorável a ele, despeja a ira dele sobre o filho. Então ele se esvaziou de um relacionamento favorável com Deus, para ser desprezado por Deus. Olha o que o Filho de Deus teve que se submeter, deixou o seu trono, perdeu sua autoridade, sua independência, todas as riquezas e recursos, e perdeu um relacionamento favorável com o Pai. Foi isso que aconteceu ao Cristo entrar na terra. Então, para cumprir o plano da redenção, teve que submeter a 4 situações. Primeira, se esvaziou. Segunda, se fez um escravo. Vamos ver os versos 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se torna, na sua encarnação, um servo. A palavra servo aqui no grego é doulos. É a mesma palavra usada para escravo. O que é escravo? Um escravo não tem vontade. Um escravo não apita nada. Um escravo é um objeto de desejo do seu Senhor. Ao se encarnar, Cristo se tornou esse objeto. Ele se tornou escravo de Deus, sem vontade, sem prazeres, completamente submissa ao seu Senhor. Quando fala forma, olha só, tomou forma de servo. A palavra grega para forma de servo é a mesma do verso 6, forma de Deus. Forma de Deus é idêntico a Deus, forma de servo é idêntico a servo, idêntico a um escravo. Ele se tornou 100% escravo. O que é isso? Ele se submeteu totalmente à vontade de Deus, assim como o escravo se submete totalmente à vontade do seu Senhor. Você acha que a beleza só está na morte? Deus amou o mundo de tal maneira que fez seu Filho se encarnar. Deus amou o mundo de tal maneira que fez seu Filho abrir mão dos seus direitos. A encarnação fez de Cristo um homem sem direitos, sem vontade própria. Lembra do paixão de Cristo, quando ele está todo acorrentado? Pois imagina o Cristo assim diante de Deus, correntes nos pés, corrente nas mãos, diante do seu Senhor. Aqui, estou aqui para obedecer sua voz. Isaías 53:7 diz: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Veja a que Cristo está se rebaixando por nós. Uma coisa é você ser pobre, outra coisa é o rei do universo ser pobre. Uma coisa é você ser escravo, outra coisa é o Criador do mundo ser escravo. Uma coisa é você abrir mão da sua posiçãozinha, outra coisa é o trono do universo ficar vazio. Uma coisa é você quebrar seu relacionamento com a sua mulher, outra coisa é Deus Pai quebrar o relacionamento com Deus Filho. Ele teve que passar tudo isso para entrar na terra, para salvar a gente. Quatro situações que ele se submete: primeiro, se esvaziou; segundo, se faz um escravo; terceiro, se faz homem. Assume natureza humana. O que é isso? Quando ele assumiu a natureza humana, ele deixou de ser Deus? Não. Ele tinha a natureza divina. Embora subsistindo como Deus, sempre foi Deus, sempre foi divino. Quando ele entra na terra e encarna, ele adiciona a natureza divina à humana. Agora ele vai possuir duas naturezas. Um ser divino, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, agora também vai ser humano. Vai entrar no claustro limitado de um corpo. Se não, vejamos, 7, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Veja só, os degraus de Cristo. Igual, é diferente da gente, né, Heitor? A gente quer subir. Não, olha Cristo, do trono para escravo, para homem, vai caindo. Quer subir, filho? Aprenda a descer. Tornando-se semelhança de homens. Agora sabe o que Cristo faz? Ele se rebaixa. Lembra quando a mulher samaritana em João 4 fala assim: onde que eu devo adorar? Nesse monte ou naquele? Jesus responde de uma forma linda, revelando uma doutrina: Deus é Espírito. O que é ser Espírito? Não tem forma. Não tem forma. Por isso que fazer imagem é pecado. É querer dar forma naquilo que não pode ser descrito com forma. É imenso. Não dá para uma imagem de 24 centímetros, 80, descrever o imenso, o eterno, o infinito, o Espírito. Mas agora ele vai ter que submeter a uma forma, a um tempo. Ele vai ter que ser compactado, reduzido nas limitações de um corpo humano. Ele era eterno, agora vai ter que entrar na temporalidade. Ele era invisível, agora vai entrar na visibilidade. Era sobrenatural, vai fazer parte do natural. Ele era espírito, agora tem que se tornar carne. João 1,14, e o verbo se fez carne. Hebreus 4, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. Você imagina um Deus ter carne e osso? Carne e osso. Olha o que ele se rebaixou. Então veja só, para o plano da redenção se consumar, ele tinha que ser homem. E a palavra mostra o quê? Da humanidade de Cristo. Primeiro, ele era de carne e osso, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. A ideia é assim: visto como os filhos dos homens são de carne e osso, ele também se tornou carne e osso. Cristo crescia como uma criança, Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus dos homens. Teve fome, Mateus 4,2, tendo jejuado 40 dias, teve fome. Teve sede,
para que cumprisse a escritura, ele disse: tenho sede. Ficou cansado, João 4, com sono, Mateus 8, chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus agora chora. Como é que pode Deus pôr a mão na barriga agora? Eu tenho fome. Ele se sujeitou a passar fome. No alto da cruz, um Deus glorioso bradando: tenho sede. Que coisa espetacular! O Deus onipotente agora estava cansado. Passando por Samaria, se assentou junto à fonte de Jacó, pois estava cansado. Tão cansado que na viagem para o outro lado do mar, dormiu. Esse é o mistério da encarnação. Coisa estupenda, olha o que é isso. E sabe o que é pior? Uma das maiores provas da humanidade, de Cristo, morreu. Morreu. Quarta coisa que se submeteu, veja só. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Gente, é assim, é que não dá, eu não tenho graça, sabedoria suficiente para expor o que está aqui. O que está aqui é de uma envergadura, o que está aqui é de um poder, de uma graça, de uma sabedoria. Imagina que um ser como eu tem capacidade. O que o Senhor está querendo dizer, meus filhos? Tentem pensar comigo. O que ele teve que se submeter, gente? Quando falamos de morte, não há nada errado conosco. Eu, você, nós ouvimos de morte a vida inteira. Mas aqui está quem era imortal. Quem desconhece essa palavra. Quem não sabe o sentido do que é morrer. Agora, aquele que é imortal vai ter que se submeter ao óbito. Vai ter que tombar. Vai ter que morrer. Você tem ideia o que é isso? Foi obediente até a morte. A ideia é assim: Senhor, se para cumprir esse plano, se para te obedecer, de forma irrestrita e cega, isso me custe a vida, eu a darei. Novamente, nós só vemos a beleza da cruz. Olha as etapas que antecedem a cruz. Olha o que Cristo tem. Ele não desceu do céu para a cruz e veio todo divino para a cruz. Ele teve que esperar 9 meses na barriga de uma mulher. Ele teve que fugir para o Egito porque Herodes queria matar ele. E teve que nascer numa manjedoura porque ninguém o queria. E ele teve que morrer. Ele não estava familiarizado com a morte. Eu preguei essa mensagem de manhã. E discorrendo ela, eu comecei: Jesus, para. Não precisa de tanto para mim, por mim. Para que tudo isso? Para que se rebaixar? Para que se tornar tão vil? Para que? Por mim. É sério que isso é por mim? Não é possível. É algo grandioso. O senhor não precisa nem ir para o madeiro. Só isso aqui já é suficiente para me constranger. Se a minha mulher morrer por mim já é algo grandioso. Meu pai, um estadista, mas um Deus impecável, imortal, perfeito, se reduzir a um corpo miserável e morrer numa cruz. Meu Deus do céu, é glorioso demais. Mas Paulo não para aí não. Você se escandalizou? Paulo não para, não só morreu até a morte, e o texto diz: e morte,
de cruz. Ele não para de descer, de se rebaixar. Como se não bastasse ele morrer, Paulo ainda vai mais longe na humilhação. Morte de cruz. Quando fala morte de cruz, na época isso era muito familiar. Porque a morte por crucificação, crucifixão, era a morte mais cruel da época. Mais dolorosa, mais humilhante. Alguém que era condenado a morrer na cruz, era porque era o ser mais repugnante e vil da sociedade. Condenado à cruz. Um dos historiadores, Cícero, se eu não me engano, dizia que morrer na cruz é como morrer 1000 vezes. Morte de cruz. Por quê? Porque ao morrer na cruz, isso tinha um símbolo. Qualquer judeu olhava um homem pendurado no madeiro e falava assim, ele não só morreu, ele é um objeto de maldição, porque Deuteronômio dizia que se o cadáver for pendurado no madeiro, ele é maldito. E Gálatas 3,13, Paulo vai relembrar esse texto dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele não só morreu, ele pendurado lá, para os seus espectadores, foi feito objeto de maldição, símbolo de maldição. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado. Ali estava um monturo de pecados e uma bola de maldição pregada numa cruz. Para mim, olha o que ele se sujeitou. Morte, a mais cruel, dolorosa, humilhante, que o fez pecado e o fez maldição. E aí Paulo vai definir isso o quê? Toda essa kenosis de Jesus, esse esvaziamento, esse passeio que ele foi fazer na terra, foi o ato mais baixo de humilhação que alguém pode submeter. Veja só o verso 8. A si mesmo se humilhou. Paulo está dizendo que o contexto todo para Jesus não foi uma coisa deleitosa, foi um ato pesado de humilhação. Sair do trono, se fazer escravo, se esvaziar da sua glória, se fazer homem, morrer numa cruz romana. Se humilhou. Gente, não dá para você ser diferente. São mensagens como essa, passagens como essa, que não me deixam desistir, que não me deixam ser covarde, e que não me deixam dar um sacrifício coxo para Deus, ou seja, uma vida cristã meia boca. Não tem cabimento. É um desrespeito muito grande eu não honrar isso aqui. É uma ofensa eu virar as costas para isso aqui. Como é que eu olho para isso aqui tudo e simplesmente não vou no culto? Não vou ler Bíblia, não vou obedecer pastor, não vou. Meu Deus do céu, Paulo está usando isso aqui para falar para os filipenses: sejam humildes, seus arrogantes, e olhem para o Senhor de vocês. Fui obediente, submisso. Eu não posso porque está chovendo, porque eu vou perder dinheiro, eu não vou me submeter a isso. Você não vai se submeter a isso, e o teu Senhor se submeteu a isso aqui. Você não vai submeter o quê? Perder uns reais? Ficar uma noite sem dormir? Ouvir uma ofensazinha na mente? Você não vai conseguir perdoar, lidar com isso aí. Olha o que ele fez. Não é só um texto para apontar para a obra da cruz,
mas é para ensinar uma lição aos crentes. Tenham o mesmo sentimento. Isso tudo é considerado o grau mais baixo da humilhação. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Hebreus 12:2. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. O grau mais baixo da humilhação. Quantos estão entendendo, diz amém. Nós nem chegamos na morte ainda. Agora você aprendeu qual que é o verdadeiro sentido do Natal? Não tem nada a ver com farofa, pernil, peru, luzinhas, árvore de natais, Papai Noéis, e ainda que você decore e coma isso não tem nenhum problema. Natal é isso aqui. É o horror da encarnação. É a humilhação do divino se tornando humano. É o rei se tornando servo, escravo. Entrando no espaço e no tempo. Você imaginou uma coisa dessa, gente? Você imaginou, Danilo? Deus suar? Que isso, gente? Deus sangrar? Deus tem necessidade fisiológica? Jesus tinha que ir no banheiro. Deus sentir medo. Jesus teve medo. Deus ficar triste. Minha alma está triste até a morte. Deus chorar quando Lázaro morre. Deus com fome, passando fome. Isso tem que nos tocar. Isso é lindo. Eu fiquei impactado, estupefato. E ele nem morreu ainda, hein? Nem sofreu a ira de Deus. Está caminhando para o madeiro. Agora, eu vou terminar. Minha ênfase é na encarnação. O texto termina com a exaltação, mas eu quero dar ênfase na encarnação. Vamos ver as honras que Deus dá a Cristo por sua obediência. Por causa dessa obediência restrita de descer do céu, se encarnar, se tornar servo, homem, e até morrer numa cruz, ser humilhado nesse nível de baixeza, Deus concede 3 honras ao Filho. E está no verso 9, veja só. Pelo que também Deus, ou por isso Deus, em razão de tudo que Ele fez acima, em razão de tudo que você se submeteu, em razão de ter obedecido até a morte, o Pai o honrou de 3 maneiras. Primeira maneira, Deus o ressuscitou e o exaltou. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Primeira honra que o Pai dá por causa da obediência: ressuscita o Filho dos mortos, traz dele a vida e derrota a morte. É isso que ele faz. Pedro vai dizer no seu discurso: soltas as ânsias da morte, porque não era possível que por elas ele fosse preso. Deus o traz à vida, Deus o ressuscita, Deus o honra, trazendo-o dos mortos, trazendo de novo a vida. Atos 2, 23, 24. Sendo este, Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus o ressuscita.
Que outra maneira ele honra? Ressuscitou, exaltou. Primeiro, ressuscitou, agora exaltou. Deus lhe dá a posição mais alta em toda a criação. Por ter obedecido, está escrito, pelo que também Deus o exaltou. O que significa? Deus colocou Jesus no alto do topo, na posição mais elevada do universo que alguém pode estar. O trono dos tronos, a soberania das soberanias, acima de todo principado, toda potestade. Efésios 1, 20 e 23, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Primeira honra, Deus exaltou o Filho. Segunda maneira que ele foi honrado: primeiro, uma posição elevada. Segundo, um nome elevado. Verso 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele dá um título, é um título, que é um nome, cujo o nome denota título, e é um título o mais elevado que existe. Ele dá o nome para Jesus de Kyrios, o grego Kyrios. O termo grego, quando o termo grego Kyrios era usado em que ocasião? Ele era a transliteração do nome de Deus no Antigo Testamento. Mas os nomes de Deus tem vários. Adonai, tem Elohim, todos esses nomes são derivados de Deus, mas tem um nome no Antigo Testamento que o judeu ortodoxo não pronuncia, porque tem vergonha de ofender, profanar o nome com os lábios sujos. Ele é Iavé. Iavé é um título exclusivo de Deus. No Novo Testamento, quando foi traduzir Iavé, se traduziu para Kyrios. E Kyrios é o nome que Deus dá a Jesus, ou seja, o único que pode carregar esse título é Deus. Se Jesus recebeu o nome de Kyrios, é porque Ele é Deus, foi colocado no lugar de Deus, em igualdade com Deus. Lucas 2,11 é que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. 3 títulos: Salvador, Cristo e Senhor. É o nome que ele recebeu. Terceira maneira: toda a criação reconhecerá seu senhorio, e diante dele se curvará. Versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceira maneira de honrá-lo: toda a criação, toda, dobrará os joelhos. Veja só, 10. Para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, anjos, na terra, a humanidade, os homens, debaixo da terra, os demônios. Todas as 3 esferas: céus, mundo angelical, terra, mundo dos humanos, debaixo da terra, regiões, forças das trevas, todas quebrarão suas rótulas e se curvarão diante daquele trono, por o que Cristo fez e conquistou, uns por bem, em adoração e louvor, outros no chicote, outros na força, mas todos se dobrarão, todos se curvarão diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os mesmos joelhos que se dobram, abrem os lábios e rompem
em louvor e adoração, como os profetas de Baal, dizendo aquele dia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essas são as honras que o Filho de Deus vai receber. Isso é Natal. A entrada de Deus no tempo e no espaço, se humilhando, se rebaixando, o nível mais baixo possível, para nos redimir, para nos salvar. Eu quero terminar dizendo algo para você. Chegará um dia que toda língua confessará esse nome e todo joelho se dobrará. Para alguns, não precisa chegar esse dia. Eu já dobro meus joelhos hoje diante dele. E a minha língua alegremente já o confessa como Senhor. E creio que muitos que estão me vendo, e dos que estão aqui também. Entretanto, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não dobra os joelhos para Ele, nem o confessa, não espere chegar o dia que você terá que fazer isso à força, diante do trono do juízo dele, para logo após este ato ser condenado. Você pode fazer isso hoje. Ele te convida para você fazer parte do reino dele. Apocalipse 5 diz que ele sobe no céu, pega da mão do Pai o rolo, o livro com os selos. Todo o poder foi dado a ele. E ele compra povos, tribos, línguas. E faz deles reino e sacerdotes. Você não quer fazer parte desse reino? Você não quer vir hoje? Você não se constrange diante de tamanho ato? Por que você não se curva, se dobra diante desse amor? O que eu tenho que fazer? Se arrependa. Que arrependimento? Volte as costas para a vida de pecado, de rebelião, de idolatria, de luxúria. Abandone essa vida. Deixe os ídolos. E quando eu falo pecados, não é só maconha, drogas, idolatria, assassinato, adultério. Tem gente que não faz isso e vai para o inferno. Rancor, fofoca, ressentimento, glutonaria, idolatrar a própria mulher, o próprio filho, materialismo, ódio, inveja, prepotência, arrogância. Renuncia, se arrependa. Segundo, fé. Fé é abraçar essa mensagem com amor e dizer: foi por mim, minhas obras nada são, nada valem ante a lei, todo indigno, impuro, imundo sou, só apego-me em tua cruz. Esperança nesta obra, confiança nessa obra, segurança nessa obra. Abrace essa obra. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sejais salvos. Vamos fechar os olhos. Ore agora.